Olá, meu querido povo de Breves e região Marajoara, começando mais uma edição do Balanço Geral. Olha só, com imagens na tela, deixa eu explicar um documento que surgiu na Câmara de Vereadores de repente, né? Surgiu rápido hoje na Câmara de Vereadores um projeto apresentado pelo Poder Executivo, ou seja, prefeito de Breves, senhor Charão Leão, pedindo para que a Câmara aprove um recurso suplementar, ou seja, a mais daquilo que ele tinha à disposição para uma data retroativa de 2022. Olha só essa informação. O prefeito de Breves queria que a Câmara votasse e discutisse em primeira e segunda instância hoje na Câmara de Vereadores de Breves um crédito suplementar, uma bagatela, um valor irrisório diante do que o prefeito está recebendo todos os meses aqui com esses novos repasses do governo federal. Uma bagatela no valor de 130 milhões e 500 mil reais. Detalhe, com data retroativa para 1º de setembro de 2022. Ou seja, esse dinheiro ele já pegou, ele já torrou. Lembrando que o orçamento de 2022 começou com 350 milhões, depois teve um adicional de 100 milhões e agora surgiu mais 130 milhões. E aí, bora relembrar um pouquinho o que é que estava rolando em setembro de 2022? Adivinha aí? Quem adivinhar vai ganhar o quê? Bora dar um brinde para quem adivinhar o que estava rolando em setembro, 1º de setembro. O que era que estava rolando mesmo aqui em Breve, gente? Em todo o estado do Pará. Coloca o WhatsApp aí, o que era que estava rolando aqui em Breves? O que era a votação para quê? Para quê? Deputado estadual. Ô, deputado estadual. Surgiu de repente agora 130 milhões que o prefeito queria que aprovasse hoje, para ele poder prestar conta, entre aspas, né? Prestar conta diante da Câmara de Vereadores de Breves. Graças a Deus, teve um vereador com juízo que pediu vista para verificar essa documentação. Graças a Deus, teve um vereador que pediu vista. E aí, quando isso já faz parte aí dos trâmites da Câmara, quando o vereador pede vista, ele tem esse direito para ele avaliar o projeto e discutir. Então, ele tem 5 dias agora para que ele possa avaliar essa documentação e ter um posicionamento a respeito disso. E aí, voltando para esse tema, 1º de setembro. Então, o prefeito quer que aprove, com data retroativa para 1º de setembro de 2022, esse crédito suplementar de 130 milhões e 500 mil reais. Agora, bora discutir o que foi feito pelo prefeito nesse período. Bora lá para a educação. Nenhuma nova sala de aula foi construída. Teve a reforma de algumas escolas aqui de Breves. Teve inauguração de escolas que foram terminadas no mandato passado do ex-prefeito de Breves, o senhor Toninho Barbosa. Mas o que é que foi construído de fato pela gestão pública municipal nesse período? E aí, me diga, teve o de volta ao trabalho. Cadê o áudio, produção? Cadê o áudio que a gente tem de um telespectador nosso explicando o porquê o slogan do prefeito de Breves é de volta ao trabalho? Nesse áudio você vai entender por que é de volta ao trabalho. Coloca aí, produção. Este prefeito aqui de Breves, Marlon, ele colocou o slogan dele assim, de volta ao trabalho, porque eles vão concluir a obra, aí a obra não presta, aí eles voltam para fazer de novo. Por isso que o nome é de volta ao trabalho. Tá entendido? Tá entendido para você? Aí fica nesse negócio aí de volta ao trabalho. Por quê? Eu posso demonstrar só um exemplo. Por que a Prefeitura de Breves está com o slogan de volta ao trabalho? E aí eu tenho dezenas de exemplos disso.
Bora lá, Escola Miguel Bittar, reforma, valor alto, foi pago, inauguração. Uma semana depois, a gente tem imagens de drone de um bloco inteiro demolido no chão. Aí adivinha? De volta ao trabalho. Volta para lá para ganhar um pouquinho mais em cima das obras, construtoras, valores aí exorbitantes nos valores de serviços sendo executados. Aí voltou para lá o trabalho de novo. Então tá, primeiro já teve a reforma. Lembrando que essas imagens foram feitas depois da reforma. Aí tá, depois dessa situação deu uma chuva, adivinha o que aconteceu? Adivinha? Mostra imagens para mim, produção, o que foi que aconteceu? Lá, essa imagem, isso, olha só. Aí volta de novo o trabalho, 3 vezes de volta ao trabalho na mesma escola que já tinha sido inaugurada a reforma. De volta ao trabalho mais uma vez para lá, para ganhar mais um pouquinho em cima no valor dos recursos lá da educação de Breves. Olha só, aí, isso, coloca essa imagem aí, olha só. Aí teve a inauguração, tá imagens do prefeito comemorando porque ele estava voltando ao trabalho. Aí você tá vendo a realidade da escola como ficou depois da inauguração da escola. Aí voltaram para lá, deram uma limpada, organizaram um pouquinho, tá bacana, terminou. 3 vezes na mesma escola. A gente poderia usar aqui N exemplos de situações de ruas. A gente tem a Curralinho, a Curralinho, já foi pavimentado mais 4 vezes. Se a gente pegasse a quantidade de vezes que foi pavimentada a Avenida Curralinho, daria pra gente pavimentar o que? A PA 159 até Anajás, várias outras ruas aqui do nosso município. A gente tem aí a Escola Miguel Bittar ainda depois da reforma. Essas imagens foram gravadas pelos estudantes depois da reforma. Aí fica nesse impasse, fica aparecendo dinheiro que ninguém sabe aonde foi gasto, que ninguém sabe para onde foi parar, e agora a Câmara de Vereadores de Breves pode voltar a qualquer momento, na verdade após esses 5 dias do pedido de vista que aconteceu hoje, pode votar esse crédito suplementar, essa bagatela para o prefeito de 130 milhões e 500 mil reais. Se você for somar tudo, o dinheiro do ano passado, 350 do orçamento previsto inicialmente, o adicional de 100 milhões, a gente vai para 450 e agora apareceu mais 130. Então a gente já vai para quê? 580 milhões de reais foi o orçamento da Prefeitura de Breves, e a única coisa que a gente tem de resultado é o mandato da mulher do prefeito. É o único resultado que a gente tem de tanto dinheiro, recurso público que veio e que agora está aparecendo, agora que vai ter que prestar contas. E aí? Aí, em contrapartida, a gente tem obras milionárias, recursos grandiosos. Para quê? Para fazer uma praça lá no Riacho Doce e dizer que gastou 200 e poucos mil reais num quadrado que o engenheiro que projetou o nosso prédio ali da TV disse que não gastava ali 80 mil reais. Ele foi lá medir a obra para nós. Ele foi lá medir a obra. Não dava 80 mil e tava lá uma placa de 200 e poucos mil reais num quadrado feito lá no Riacho Doce. E aí? Depois é nós que estamos errados? Gente, bora começar o balanço geral aqui. Solta a vinheta aí que hoje o negócio tá quente aqui. Agora sim, já começando mais uma edição do Balanço Geral, agradecendo o carinho da sua audiência, a sua companhia, lembrando que você faz parte da programação da Marajó TV através das redes sociais e também através do nosso WhatsApp, 992485291. Olha, o pessoal sempre fala nas redes sociais, né, e pede um abraço, pra gente mandar abraço. Deixa eu te abraçar aqui pra você que tá me acompanhando rapidinho, só um instantinho, pronto, já te abracei. O pessoal cobra abraço aí na rua, já tô abraçando todo mundo só de uma vez pra facilitar aqui e ajudar nós a continuar interagindo junto com você. Aproveitar e mandar um abraço aí para os nossos queridos irmãos que nos acompanham na PA 159, da Vicinal aí. Já recebi mensagem hoje pela manhã, pessoal da Vicinal 5, da Vicinal 3 e da 2.
Então já peço aí também ao secretário municipal de obras, senhor Fábio Melo, que dê uma olhada pro pessoal da PA 159 nas suas vicinais que estão aí sofrendo muito com a situação da chuva. A gente tem a realidade da cidade, mas também a realidade do interior que acaba prejudicando a nossa população e a gente pede esse apoio, tá bom? Mas bora falar de coisa boa sobre a chegada de vacinas bivalentes e a oportunidade das pessoas garantirem a sua proteção contra a Covid-19. A nossa repórter Ene Pompeu tem mais detalhes aqui na tela do Balanço. Muito bem, nós estamos aqui na Secretaria de Saúde do município de Breves, onde iremos conversar com o enfermeiro Luan, ele que faz parte aí da direção da Divisão de Vigilância em Saúde, irá nos falar mais sobre a campanha de vacinação. Nós estamos ainda em campanha da vacinação contra a Covid-19 e isso é algo muito importante para a população. Por quê? A gente já está numa fase mais avançada da campanha, né? Hoje em dia a gente está funcionando da seguinte forma. A gente tem nas unidades de saúde Antônio Dias, Centro, Castanheira e Ribeirinho a vacina disponível para a população, no horário de funcionamento da unidade. Manhã e tarde, né? E no Ribeirinho fica de 8 da manhã até 16 da tarde direto, sem pausa para o almoço, né? Já iniciamos a campanha com a Pfizer bivalente, né? Para quem não sabe, a Pfizer bivalente ela é uma vacina da Pfizer potencializada que protege contra as novas variantes da Covid, né? Omicron, Delta e as outras que surgiram. Essa campanha da Pfizer bivalente vai funcionar da seguinte forma, né? Ela é uma campanha que vai vir em fase, em grupos. Está aberta agora para qualquer idoso acima de 60 anos. E o critério é que tenha pelo menos 2 doses da vacina de Covid, né? Se você que é idoso tem 2 doses da vacina de Covid, já pode se direcionar em qualquer uma dessas 4 unidades que eu falei para tomar sua dose da Pfizer bivalente, tá? Além disso, a população ribeirinha também já está contemplada nessa fase, né? Já estão indo ações para o interior para fazer essa vacina na população ribeirinha e os ribeirinhos que são atendidos também na unidade de saúde do Ribeirinho já estão tomando essa vacina, tá? Além da Pfizer bivalente, que é a novidade, a gente continua com a campanha normal da Covid, né? Que é a primeira, segunda, terceira e quarta dose. A gente estava até o momento, né, com o estoque baixo das vacinas para adulto. Porém, recebemos hoje, na quinta-feira, né, a notícia de que o Estado estará enviando para a gente e vai chegar até amanhã, sexta-feira. Então, muito provavelmente, segunda-feira, a gente já vai ter a retomada, né, para quem está precisando completar sua segunda dose ou fazer a terceira e a quarta de reforço. Aqui a gente faz um apelo para a população. Por quê? Muita gente tem essa terceira e quarta dose atrasada, né? Já era para ter feito há mais de 6 meses, 7 meses. A gente pede que aproveite esses momentos, né? Que cheguem essas vacinas remanescentes para completar esse esquema, né? Porque o Estado começa a mandar para a gente justamente para fazer essa busca de faltosos, né? Mas para que garanta a sua segunda, terceira ou quarta dose, qualquer pessoa que está com seu esquema atrasado pode estar indo numa dessas unidades. A gente agradece o enfermeiro Luan pelos esclarecimentos e já aproveita e reforça da importância de você manter a sua carteira de vacinação em dia. Volta ao estúdio. Muito obrigado, Ene, pelas informações. A gente reforça a importância da vacinação sendo realizado aqui no nosso município. Procure os estabelecimentos de saúde e garanta a sua proteção, não só a sua, mas também de toda a sua família. E a gente destaca a importância do cuidado com a saúde aqui no nosso município, tá bom? Mandar um abraço aqui pro pessoal que está me acompanhando, bairro Centro, Cidade Nova, Aeroporto. Muito obrigado pela companhia, obrigado pela participação dentro aqui do Balanço Geral. Pode salvar o nosso número, 992485291, manda mensagem lá para o nosso WhatsApp com o seu nome e cidade, para que a gente possa salvar o seu número, você acompanhar os nossos stories lá e verificar aquilo que a gente está divulgando aqui dentro da programação da Marajó TV. Deixa eu falar de saúde, e saúde é na Saúde e Vida, a clínica mais completa aqui de Breves, com infraestrutura e mais de 1000 exames para você e várias especialidades. Olha só,
ultrassom, dia 16 hoje e também dia 17 amanhã. Agendamento através do WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. São 2 contatos, é o 991076108 ou pelo número 991877648. Entre em contato agora mesmo com a Saúde e Vida também através das redes sociais. E olha só, a gente tem mais uma especialidade para você, neurologista, lá na Saúde e Vida. Olha só, é uma especialidade difícil de você conseguir, mas entre em contato que tem agenda para o dia 22 agora desse mês. Tem neurologista lá na Saúde e Vida. Está localizado na Tancredo Neves, aqui no bairro Santa Cruz, entre Magalhães Barata e Mário Curica. Um abraço aí para o Ronaldo, para a esposa dele, a Andréia e toda a equipe da Saúde e Vida que sempre nos trata muito bem. Obrigado pela companhia. Bora mudar de assunto? Deixa eu trazer agora informações sobre o Bolsa Família. Fique atento, porque o governo federal está fazendo uma triagem dos beneficiários e várias pessoas, infelizmente, vão ficar fora desse programa de complementação de renda. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é a nossa repórter, a Núbia Alves. Exatamente, o novo programa Bolsa Família foi lançado oficialmente no início do mês de março e deverá seguir atendendo as mais de 21 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade social e que vinham também recebendo o benefício do antigo programa Auxílio Brasil. No entanto, com as mudanças no programa e nas suas regras e as atualizações que têm sido feitas nas verificações do cadastro único, mais de 1,5 milhões não irão receber um novo benefício. De acordo com o ministro do Desenvolvimento Social, serão bloqueadas em março aquelas famílias que o governo federal tem certeza que estão irregulares, pois ao cruzar os dados que estes grupos familiares informaram ao cadastro único com informações de outros bancos de dados à disposição do governo, foram encontradas inconsistências que já foram verificadas e que se mostraram verdadeiras, apontando irregularidades já comprovadas. Portanto, segundo informado pelo governo federal, serão bloqueados agora em março do novo Bolsa Família as seguintes famílias: falsas famílias unipessoais, aqueles beneficiários que informaram ao CAD único que moram sozinhos e que mentiram; famílias com renda acima do permitido. Para ter direito ao novo Bolsa Família é necessário apresentar renda máxima de até 218 por pessoa da família. Os bloqueados deste grupo serão aqueles que ultrapassaram este limite de renda. Outro caso são famílias com crianças com baixa frequência escolar. Uma das principais condicionantes do novo Bolsa Família é a exigência de boa frequência escolar das crianças. Essa regra já existia no antigo Auxílio Brasil, mas não era cobrado com rigor. De acordo com a Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único, mais de 393 mil famílias deverão ser bloqueadas ainda no mês de março, em decorrência de terem mentido a respeito da renda e também sobre o grupo familiar. Olha só, tá aí os detalhes das informações sendo trazidas pela nossa repórter Núbia Alves. Fique atento aí para, de repente, já garantir o seu benefício. Um abraço aí para os moradores da área do Corcovado, Magebras, Intel. Muito obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Continue fazendo parte da programação da Marajó TV. Produção, traz para mim aquele documento lá da Câmara, por favor. A gente está acompanhando essa situação. Daqui a pouquinho a gente já traz uma matéria sobre essa situação do pedido, na verdade, do prefeito de Breves para que pudesse votar hoje, na verdade, em votação em primeira e segunda instância, desse crédito suplementar no valor de 130 milhões e 500 mil reais. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações, porque desse valor o prefeito quer que aprove com data retroativa para 1º de setembro de 2022, ou seja, a grana já escafedeu-se, já foi. Cadê o resultado disso? É isso que a gente quer saber e você pode interagir junto com a gente com a sua opinião através do WhatsApp já na tela para você, 99248
5291, 992485291, você atento à nossa programação. A nossa equipe está acompanhando agora os detalhes de uma grande transferência de detentos que está sendo realizado por parte da Polícia Civil, bem como a Polícia Militar está dando apoio nessa transferência que está acontecendo nesse momento. As imagens que você está vendo foram registradas agora, onde a polícia está fazendo já, montando um suporte com apoio, inclusive da Guarda Municipal, para que a gente possa já mostrar aqui dentro do balanço geral. Já uma transferência grande, a gente está acompanhando essa situação, as imagens estão chegando em tempo real aqui com a gente e a gente já vai mostrando para você dentro do balanço geral, para você estar muito bem informado. Eu vou para um rápido intervalo, na volta eu vou te trazer os detalhes dessa situação e tem muito mais notícia para você, é um instante só. Temos a dedicação e o cuidado que um Frazão ao lado do Hospital Municipal. Farmácia Bem-Estar, porque estar bem é estar com saúde. Estamos de volta com o Balanço Geral. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela audiência. Continue interagindo com a gente, fazendo parte da programação da Marajó TV e, é claro, ajudando nós a continuar levando informação, trazendo denúncias. A sua participação para nós é muito importante. Bora mudar de assunto. Deixa eu te trazer agora informações sobre um trabalho da Polícia Militar no combate à criminalidade na zona rural e uma intervenção que acabou levando à morte de um suposto pirata. Os detalhes, Núbia Alves chega para contar para a gente. Exatamente, a Polícia Civil em São Sebastião da Boa Vista recebeu informações a respeito de um roubo realizado por piratas às margens do rio Flexal, localidade que fica na zona rural da cidade. As primeiras informações apuradas pela polícia dão conta de que pelo menos 8 indivíduos estavam assaltando e aterrorizando as famílias daquela área. Ainda segundo a polícia, 3 criminosos que faziam parte do bando invadiram a casa de Maria Martimiana, de 78 anos de idade, e de seu filho, João dos Santos Lima, que é especial. De acordo com um relatório da família, os assaltantes chegaram espancando e agindo de forma muito agressiva. Da casa, eles roubaram itens domésticos, cartões, motores, botijões de gás, dinheiro, entre outros objetos. No final, ainda levaram como refém seu João, o qual só foi encontrado mais de 12 horas depois. Diante do fato, foi montada uma força-tarefa das polícias civil e militar para capturar a quadrilha que estavam armados, porém conseguiram fugir em direção à mata fechada. O que chama ainda mais a atenção nesse caso é que os meliantes voltaram um dia depois na localidade e novamente ameaçaram os moradores porque eles tinham chamado os militares. Quando a equipe policial chegou novamente ao rio Flexal, os bandidos teriam fugido para a mata. Na perseguição, os piratas teriam atirado contra a guarnição, que revidou, acertando e matando um dos suspeitos, identificado como Alessandro dos Santos Dias. De acordo com o delegado Paulo Junqueira, o mesmo já respondia por diversos crimes, como furto, ameaça, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo. Os demais criminosos conseguiram fugir, deixando para trás alguns objetos roubados na comunidade. A polícia agora segue investigando para identificar o paradeiro desses bandidos envolvidos nessa ação. Olha só, gente, que situação, né? Então, primeiro teve a denúncia da família, que ficou como refém desses criminosos. A polícia foi, não conseguiu prender. Depois,
depois da saída da polícia, eles voltaram lá para ameaçar essa comunidade. A polícia retornou e nesse retorno teve a intervenção policial com morte desse suspeito. Para você ter uma ideia da situação perigosa. A minha produção traz imagens para mim. Deixa aqui eu na tela. Não coloque ainda aquelas imagens que a gente tem aí de uma situação de um caso de estupro, que a nossa equipe está acompanhando, uma história revoltante, como eu vi poucas, eu acho, aqui no Marajó. E olha que eu já estou aí chegando na casa dos 10 anos trabalhando em TV como repórter, como apresentador. A gente vai te contar uma história, a nossa equipe está finalizando essa matéria, de uma situação de um caso de estupro em que a própria mãe abusava da filha, gravava os vídeos, registrava e encaminhava para uma outra pessoa. A polícia agora está fazendo esse trabalho de investigação. A produção ainda não coloca as imagens, por favor. Ainda não coloca as imagens, porque a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente está falando de uma criança em situação de vulnerabilidade, que a partir do momento que a gente divulga as imagens da mãe, a gente identifica a vítima. Então, a gente aqui vai dar notícia para você, não há problema nenhum da gente noticiar, mas a gente tem que ser responsável com aquilo que a gente coloca no ar. A matéria está pronta, só que ela está precisando passar por essa revisão aí. A gente não vai identificar a mãe por uma questão mesmo de cuidado com a vítima. As pessoas nos questionam muito por que vocês não colocam. Gente, os acusados de primeiro e segundo grau, se a gente mostra, a gente identifica a vítima. E a gente aqui tem todo um cuidado. Quando a gente traz uma denúncia de um político, de um criminoso, de qualquer outra coisa, a gente faz o que é certo. A gente toma cuidado com isso. Então a notícia está aqui, a matéria está pronta, só que ela precisa passar por essa revisão. Só que é uma história tão revoltante que nos choca. A própria mãe gravava esses vídeos e encaminhava esses vídeos para uma outra pessoa. Se ela vendia aí num comércio obscuro, que infelizmente tem mercado para isso, infelizmente é um crime absurdo, revoltante, mas que acontece. A nossa equipe está acompanhando essa situação e também a gente já vai te trazer os detalhes de uma transferência de presos que está acontecendo nesse momento. A nossa equipe de reportagem está acompanhando o trabalho da Polícia Civil. Pode encher a imagem na tela. Um trabalho da Polícia Civil com apoio da Polícia Militar, Guarda Municipal. É uma grande transferência de detentos que está acontecendo nesse momento e a nossa equipe está acompanhando tudo com exclusividade. A gente vai trazer detalhes dentro do Balanço Geral. Antes disso, deixa eu trazer uma matéria de uma programação da agência Barco da Previdência, que é a Prev Barco. Ela vai estar aqui na nossa região realizando atendimentos. Qual é o município aí, produção, que ela vai estar? Pontas de Pedras, e aí outros municípios também ao redor vai estar atendendo. E para você que de repente precisar desse serviço com urgência, já fica o recado. Vem chegando aí com a gente a nossa repórter Ene Pompeu. A agência Barco Ilha de Marajó, navio da Caixa Econômica Federal, que leva atendimento às cidades marajoaras onde não tem agência física, chega nesse dia 16 de março em Ponta de Pedras. A agência Barco fica até o dia 17 de março. Na próxima semana, o navio termina os compromissos de março em Soure, atendendo os moradores da cidade e vizinhança. Além dos programas sociais do governo federal, a agência leva quase todos os serviços bancários, como opções de crédito e abertura de conta. A exceção é a movimentação de dinheiro em espécie. O atendimento é das 9 às 14 horas em horário bancário. A agência Barco Ilha de Marajó presta suporte à necessidade de atendimento bancário causada pelas dificuldades de acesso às regiões e diminui os gastos de deslocamento da população até os centros urbanos. Além de ações de promoção à saúde, à educação, à proteção ambiental e à cidadania, a Caixa fomenta a inclusão bancária dos moradores e o desenvolvimento socioeconômico da região, reforçando o papel de empresa socialmente responsável. Quando o navio não estiver presente, os clientes que necessitarem de atendimento presencial também podem se dirigir às lotéricas Caixa e correspondentes Caixa Aqui. O banco ainda disponibiliza atendimento por meio de canais remotos e digitais, como a internet Bank Caixa ou WhatsApp e os aplicativos Caixa Tem, cartões Caixa, habilitação Caixa, DPVAT, FGTS, entre outros.
Por telefone, os clientes podem contatar a Central de Atendimento Caixa e também verificar outros canais de atendimento através do site caixa.gov.br. Olha só, tá aí as informações, fique atento a esses atendimentos e aproveite esses serviços aí da agência Barco da Caixa Econômica Federal, tá bom? Bora falar agora da situação do Enem, é isso, produção? A gente já vai ter aí a prévia, mais ou menos um levantamento de quando que vai acontecer o processo de inscrição para o exame do ensino médio, o Enem. A gente teve uma alteração na data, então para você estar informado, veja só os detalhes. As inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio 2023 têm datas adiadas para junho. A princípio, o INEP havia divulgado que as inscrições aconteceriam em maio. No cronograma original, o INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, havia marcado essa etapa para maio. Segundo o órgão, a mudança tem uma razão logística: evitar que as inscrições aconteçam no mesmo período que as do ENSEJA, que é o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos, que está prevista para 22 de maio a 2 de junho. O cronograma para este ano ficou com as inscrições 5 a 16 de junho, provas 5 a 12 de novembro, divulgação do gabarito 24 de novembro e os resultados 16 de janeiro de 2024. Apesar dessa alteração, as datas de aplicação do Enem estão mantidas para o dia 5 e 12 de novembro. Olha, fique atento às datas e, é claro, fique ciente dessas informações e qualquer atualização, novidade sobre a situação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, a gente vai trazer aqui dentro do Balanço Geral, afinal vai impactar aí literalmente centenas e até milhares de estudantes aqui que normalmente fazem o Enem aqui em breves, tá bom? Bora seguindo o Balanço Geral trazer informações. Agora a gente começa a falar a respeito da situação da Câmara de Vereadores de Breves. Hoje ia ter uma votação lá dentro da Câmara para aprovar uma emenda de crédito suplementar para o orçamento do município do ano de 2022, do ano passado, no valor de uma bagatela que o prefeito gastou em setembro, é isso? Primeiro, ele queria que aprovasse para 1º de setembro de 2022. O valor, 130 milhões de reais e 500 mil. Era só isso. Graças a Deus, o vereador Enaldo Prata Guiar pediu vista desse projeto. Ele vai ter mais 5 dias aí para discutir essa situação. Amanhã vai ter sessão na Câmara, mas não vai acontecer amanhã a votação. Então, a votação desse crédito suplementar do ano passado vai ser discutido na próxima semana. Mas hoje teve uma outra discussão dentro da Câmara de Vereadores, que é a situação dos barqueiros. Eu já tinha falado anteriormente aqui dos prejuízos que são ocasionados à educação por conta dessa falta de programação da Secretaria Municipal de Educação de Breves quanto ao pagamento. Primeiro paga o professor, aí os alunos ficam uns dias sem aula. Depois vai paga os barqueiros, o barqueiro vem, recebe, fica uns dias sem aula lá, depois tem que esperar o combustível. E aí vai que está prejudicando a realidade da educação em Breves. Hoje a Câmara de Vereadores discutiu essa situação através de um projeto apresentado pelo vereador Eric Caramese. Eu estive conversando com o ex-presidente da Câmara, o senhor Luiz Carlos Serafim, a respeito dessa situação. Veja os detalhes. Olha só, nós acabamos de acompanhar a sessão aqui na Câmara de Vereadores de Breves. As imagens que você está vendo são dos nossos arquivos, até do período que a gente tinha acesso lá à plenária da Câmara de Vereadores. Agora a gente já só tem acesso apenas à área do auditório, mas a gente vai falar justamente sobre o trabalho do Legislativo de hoje. O vereador Eric Caramese apresentou um projeto lá para a adequação do pagamento do salário dos professores junto com os barqueiros, e isso gerou uma
uma longa discussão durante a sessão do Poder Legislativo de hoje. Também para a gente conversar a respeito desse assunto e de tudo aquilo que foi discutido, eu estou aqui com o vereador Luiz Carlos Serafim para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Vereador, nós acompanhando essa situação, vimos que o tema barqueiro, educação, professor, ele acaba abrindo oportunidade para uma série de problemas educacionais em breves e que precisam de fato ser discutidos pela Câmara e pelo Poder Executivo, não é isso? Sim, Marlon. Essa discussão, ela já é quase que rotineira, já vem de muito tempo aqui na casa, né? E o que o requerimento de Sua Excelência vereador Érico Caramês apresentou hoje no plenário da Câmara era no sentido de que pudesse ser unificado o pagamento dos barqueiros com os professores, né? Principalmente o professor da zona rural. E eu até na minha fala, eu destaquei que, mesmo na época de campanha, quando Sua Excelência o prefeito estava em campanha, eu testemunhei isto, né? Inclusive provocado por mim algumas reuniões, que fosse unificado esses pagamentos. E ele tinha esse compromisso de unificar. Mas, no entanto, até agora, né, já estamos aí já indo para mais da metade do mandato, e não foi feita essa unificação. O que é muito ruim para a aprendizagem dos nossos alunos da zona rural. Por quê? Porque, olha, o professor, ele tem que vir receber os seus vencimentos aqui na cidade. Aí pode estar lá o barqueiro, pode estar a merenda, pode estar o combustível do barqueiro, mas o professor veio e não tem aula. Sim. Então, só nisso o professor passa uma semana, até porque tem localidade muito distante. Fica uma semana o aluno sem aula. Quando o professor retorna para as suas atividades, chega lá na escola, aí anuncia o pagamento do barqueiro. Aí o barqueiro vem. Então, o aluno que reside próximo da escola, ou que o pai tem uma condição um pouquinho melhor, ele consegue transportar o seu aluno para a escola. Mas o aluno que depende do transporte público, o professor vai estar na escola, mas o aluno não tem como chegar lá. Então, lá vai o aluno ficar mais aí, de repente, 3, 4, 5 dias, uma semana sem aula, né? E ainda tem mais um outro agravante, que muitas das vezes o professor está... O barqueiro está, o combustível está, porém não tem a merenda escolar. Ou a merenda escolar foi insuficiente. Lá vai liberar a turma um pouco mais cedo porque não tem merenda escolar, né? E também uma outra situação muito complicada é que a gente vem apelando para que o poder público, no caso a Prefeitura, através da Secretaria de Educação, ela possa estar disponibilizando esse combustível lá na escola. Porque o professor, o barqueiro, melhor dizendo, ele é responsável por levar isto aí. Então, já tem um problema, que o barqueiro, ele recebe menos de um salário mínimo, que é a grande polêmica. Ele está recebendo por ele, pelo serviço dele ou pelo barco? Sim. Na verdade, que ele deveria receber dobrado. Uma por ele estar fazendo o serviço e outra pela locação de sua embarcação. E, no entanto, ele recebe um salário mínimo por ele e pela embarcação. E ainda tem que pagar o frete deste combustível que vai para a zona rural. E muitas das vezes o barqueiro não tem como pagar isso, até negocia com o dono das embarcações o frete sendo descontado desse combustível, né? Eu sei localidades em que os barqueiros dão 20 litros de óleo diesel, né, para o proprietário do barco, já como frete. Então, isto aí, essas situações todas, é que faz com que o índice da questão da educação sejam muito baixos. E a gente sabe que isso não é falta de recurso, isso é falta de gestão, é falta de planejamento. Então, porque o recurso que vem para a educação para pagamento de professores, servidores, é diferente, não é a mesma data da questão do barqueiro, mas poderia, se tivesse uma gestão aí voltada mesmo para a questão educacional, sentaria-se com o Sindicato da Educação, sentaria com os barqueiros para que em um mês pudesse fazer essa adequação, e daí para frente seria regularmente 30 dias. Então daria para fazer, basta ter boa vontade. Então essa foi uma questão que foi discutido, né? A gente espera, foi uma promessa de campanha do atual prefeito, eu fui testemunha in loco disto, e infelizmente até hoje a coisa não aconteceu, e quem
é prejudicado com isso são os nossos alunos. A legislação é muito clara que o aluno tem direito a 200 dias letivos. E, no entanto, se a gente descontar, quando o professor vem para a cidade para receber seus vencimentos, quando o barqueiro vem para receber os seus vencimentos, muitas vezes nem leva o combustível porque não tem. Aí vem quantos dias úteis esses nossos alunos estão estudando. De repente, dos 200 dias, 50, 60 dias. Então, um prejuízo gigantesco. Quando a gente vê o aluno lá no 5º ano, no 6º ano, que não sabe nem escrever, aí se pergunta, por que está acontecendo isso? São essas situações. É falta de gestão, é falta de compromisso do poder público para que essas coisas tão pequenas, que parece-me que só falta boa vontade, possa se adequar em função da educação. Fala-se tanto educação na época de palanque, na época de campanhas, mas, no entanto, quando chega no momento da gestão, aí a gente vê, isso eu considero como um descaso. Não é de hoje, você vem se alastrando aí já por alguns mandatos, mas nunca é tarde para que o poder público possa estar agindo com forma responsável, pensando naqueles que realmente mais precisam, que neste caso são os nossos alunos, principalmente aqui no caso, os nossos alunos da zona rural. Muito obrigado, presidente. É importante destacar que a Câmara aprovou esse requerimento do vereador Eric Caramês e agora vai ser encaminhado para o Poder Executivo, e o Poder Executivo aí a gente tem expectativa de dar uma resposta positiva diante dessa situação que está ocasionando uma série de problemas. O vereador Luiz Carlos Serafim destacou aqui a situação dos barqueiros, que às vezes vêm e não tem o combustível, o que acaba aí levando aí mais alguns dias aí no porto, às vezes sem estrutura, sem suporte, a situação das merendeiras. Então, são 3 momentos que acaba as crianças na zona rural ficando aí dias, semanas sem aula, o que prejudica bastante a educação no meio rural. A gente continua acompanhando essa situação aqui na Câmara de Vereadores do município de Breves e a gente volta a qualquer momento com mais informações e atualizações sobre essa situação. Gente, é lamentável nós temos que trazer situações como essas, mas é importante a gente ocasionar discussões que geram a solução. É isso que a gente quer, trazer esses temas à tona e buscar resultados com isso, tá bom? Olha só, a minha produção já tem imagens na tela aí da situação de estupro que aconteceu envolvendo uma mulher, uma mãe. Produção, traz para mim só um trechinho, porque o nosso tempo está bem limitado. Traz aí primeiro. Exatamente, a Delegacia de Atendimento à Mulher e também ao Adolescente prendeu uma mulher que é acusada do crime de estupro de vulnerável. Ela é que praticava atos libidinosos contra a própria filha de apenas 1 ano e 9 meses de idade. Aqui ao meu lado eu já estou com a delegada Maria Letícia, que vai nos dar mais informações. Delegada, como se deu essa situação? A Polícia Civil recebeu a notícia, através do Conselho Tutelar, de que uma mulher estaria estuprando sua própria filha na zona ribeirinha, que é a zona rural daqui de Breves. De imediato foi acionada a base Antônio Lemos, devido à maior proximidade do local, que se deslocaram até lá, verificaram a procedência da informação e autuaram em flagrante e trouxeram a Delegacia de Breves para a realização dos procedimentos cabíveis. Essa mulher chegou a relatar alguma coisa para a polícia, delegada? Sim, ela relatou que ela confessou o caso, inclusive há um vídeo dela praticando sexo oral na criança. Gente, nós vamos trazer essa matéria completa com exclusividade dentro do Balanço Geral na edição de amanhã. Meu tempo acabou, agradecendo o carinho da sua audiência. Às 18 horas tem Cidade Alerta Marajó com muito mais informação para você. Até amanhã, se Deus quiser.